Olha, mas se o depósito da Gameleira não tem repercussão nos nossos estúdios, um outro assunto, um outro tema terá repercussão em dobro. Porque eu convidei hoje à tarde um dos convidados que conversa conosco. E, para minha surpresa, ele chega acompanhado de um outro convidado e eu sou da seguinte opinião. Se vem na minha casa, gente importante tem que sentar na sala. Tem que ter lugar de honra. Então estão aqui o deputado estadual Fred Costa, do PEN, e Roberto Fagundes, presidente da Associação Comercial de Minas, a AC Minas. E nós vamos conversar sobre mobilidade urbana e sobre a preparação de Belo Horizonte como uma cidade definitiva, internacional para eventos. Deputado, desde o seu mandato como vereador, mobilidade urbana e a preparação da cidade para as questões de uma cidade que tenha características internacionais sempre foi uma preocupação. O que é que mudou de lá para cá? Nós fizemos alguma coisa? Tem transformado a nossa cidade numa cidade melhor, mais bem equipada? Considero que tenha feito muito pouco perto da necessidade. Falta de planejamento, infelizmente, seria a definição. No que diz respeito à mobilidade urbana, nós temos que pensar concomitantemente a questão da infraestrutura. E aí podemos observar questão do transporte público coletivo. Ônibus, completamente ineficaz. E aquilo que está sendo apresentado nesse momento, fazendo inclusive apologia, que é o MOVE, que na verdade é o BRT, já foi implementado na cidade de Curitiba há mais de 2 décadas e em Bogotá, por exemplo, na Colômbia, quase uma década. Então, evolui, mas muito pouco. O metrô, lamentavelmente, nós temos apenas 28,2 quilômetros. Grandes metrôs possuem até 400 quilômetros e em muitas cidades 300 quilômetros. Por último, a questão do táxi, que aqui presta um bom serviço e ainda pode ser aprimorado. Concomitantemente, a infraestrutura deixa muito a desejar. A grande obra que nós lembramos recentemente é apenas a linha verde. Então, padece muito de melhor investimento. O senhor já se antecipou na pauta, o senhor logo avançou naquilo que eu ia conversar. Mas eu queria voltar a conversar sobre o assunto do metrô, particularmente com o senhor, daqui a pouquinho. E queria perguntar para o presidente da AC Minas, Roberto Fagundes. Quando uma cidade, quando um estado não se transforma, ele oferece pouca chance de transformação de tudo aquilo que envolve o comércio, os serviços, as atividades que são essenciais para a vida das pessoas. Nós ainda estamos emperrados nessa questão? O que falta para a gente desemperrar? E agradecer o João Carlos Amaral, que foi quem fez o convite para o senhor estar aqui. Eu estou na carona do João Carlos Amaral. Por favor. Bom, boa noite. Respondendo a sua pergunta, o que nós vemos é que a conjuntura ela se torna muito pesada. Nós temos uma série de fatores que ocasionam essa situação que nós estamos vivendo nessa cidade tão querida por nós como é a nossa Belo Horizonte, que não é privilégio nosso. Isso está acontecendo em todas as áreas, em todas as cidades, principalmente no estado inteiro de Minas Gerais, mas é em função de quê? Existe um excesso de oferta com relação à compra de veículos. Hoje, qualquer cidadão compra um veículo em 72 meses, veículos desde um valor mais baixo, com ou sem entrada, para começar a pagar agora, depois da Copa, pela publicidade que a gente está escutando, sem juros e com valor inferior até do que ele paga por mês numa condução própria. E é claro que é o sonho de todo mundo é ter um veículo. Há pouco tempo a pesquisa que se levantou demonstrou que o maior sonho do consumidor é poder ter o seu carro próprio. E ele compra esse carro próprio e põe na cidade, e põe para rodar. E a partir do momento que ele põe para rodar, na maioria das vezes é uma pessoa só utilizando esse carro. Então é um excesso de veículos que a cidade, por mais que ela tente se programar, ela não consegue suportar esse volume intenso de tráfego. E com isso, ocasiona todas essas dificuldades que nós temos. Antes você fazia uma viagem dentro de Belo Horizonte de um ponto a outro de no máximo 10, 15 minutos, hoje é de meia hora a 1 hora, dependendo do momento que você está trafegando. E com isso, afunila a cidade, afunila o problema que o deputado falou com muita competência do transporte público, porque, evidente, ele está no mesmo tráfego, disputando esse tráfego com os veículos particulares e com as motos também, que cada vez aumenta o maior número delas. Então, o Estado incha,
as cidades têm dificuldade de poder absorver esse volume de veículos e, com isso, a população toda padece. Deputado Fred Costa, o secretário Carlos Melo esteve conosco aqui na segunda-feira. Nós conversamos sobre alguns temas, anel rodoviário, o rodoanel e o metrô. O metrô entrou na pauta da discussão. O secretário disse que a parte que cabia ao governo do Estado está sendo feita. Está sendo cumprido rigorosamente o cronograma que cabia ao governo do Estado. Então a pergunta, sem nenhum trocadilho, é por que é que o metrô de Belo Horizonte está fora dos trilhos? Olha, lamentavelmente, foram inúmeras promessas e aquilo que o cidadão espera, que é efetivamente a modernização e expansão, ainda não aconteceu. Corroborando com as palavras e afirmações do secretário Carlos Mendes, o governo do estado de Minas Gerais montou um consórcio que envolve 3 cidades, além do próprio ente governo do estado. Município Contagem, Betim, Belo Horizonte. Apresentou a proposta para o governo federal. Foi aprovada e a garantia, então, do repasse do recurso. Belo Horizonte aprovou na Câmara Municipal a sua contrapartida e guardou, reservou o dinheiro em caixa. O governo do estado, da mesma forma. Mas, infelizmente, até hoje, o governo federal não fez o repasse necessário para o início realmente do processo de modernização e expansão. Então, ficamos todos nós, mineiros, em especial belo-horizontinos e que moramos na região metropolitana, no aguardo da chegada desse recurso. Roberto Fagundes, quando o comércio e o serviço necessitam de que os seus colaboradores, os seus empregados, cheguem de maneira rápida até os seus estabelecimentos, até os seus escritórios, que cheguem com uma boa qualidade de vida para poder oferecer o que tem de melhor como profissional, como colaborador. Quando isso não acontece, isso onera o custo do serviço e do comércio na cidade, no estado? Totalmente. É claro que todos nós queremos que os nossos funcionários tenham a melhor condição possível de vida e evidente, de mobilidade, para que ele possa, dentro do horário reservado a ele, dentro do horário contratado com ele possa estar prestando serviço e, na hora de terminar o serviço também, ele tenha condições de voltar ao seu lar com o mínimo de segurança e com o mínimo de conforto possível. Infelizmente, isso não acontece. Nós até já propusemos que talvez fosse ideal que houvesse horários díspares, horários diferentes. Por exemplo, o comércio começar a funcionar de 8 até as 18 horas, a indústria começar a funcionar de 7 até as 17 horas, a construção civil começar a funcionar também num horário entre esses, as escolas também funcionarem nesses horários, para tentar ver se seria de uma forma mais adequada para que oferecesse um melhor conforto àqueles que usam e nós diluíssemos um pouco mais esse horário de pico. Mas, infelizmente, essa tese nossa não foi aceita. É difícil, a gente reconhece, para que ela seja implantada, mas talvez fosse uma solução. Mas o que nós desejamos, é evidente, corroborando aquilo que o deputado falou, é que nós possamos ter um metrô que há 25 anos, já fez boda de prata, está sendo prometido, inclusive pela nossa presidente, que aqui esteve durante 4 vezes nesse período da sua gestão, prometendo que a verba seria liberada e até agora não foi liberado. Continua a promessa no ar e nós aguardando que isso possa acontecer. Eu até brinco que o metrô é um trenzinho que brinca de ser metrô por alguns quilômetros, quando ele vai para baixo da terra. Mas é um trenzinho urbano, um trenzinho de mobilidade. Na realidade não é um metrô, né? É um trem que nós temos que tem uma alcunha de metrô aqui em Belo Horizonte. Quando você falava a respeito do excesso de veículos que trafegam em Belo Horizonte, é favorável a alguma medida restritiva de circulação, medidas que já foram implantadas em outras cidades? Já foi demonstrado, inclusive em São Paulo, que isso não funcionou, né? O trânsito em São Paulo continua caótico do mesmo jeito. O que acontece é que a maioria das pessoas consegue placas par e placas ímpares para poder continuar utilizando o veículo. Sem dúvida nenhuma, a melhor solução que teria era se nós tivéssemos realmente coletivos em condições que oferecesse o mínimo de segurança possível para que você pudesse deixar o seu carro em casa e ter condições de se movimentar, como acontece nas grandes cidades no mundo inteiro. Você usa o carro só para chegar até o lugar onde você tem as estações e lá você pega o coletivo que lhe oferece condições para isso. Nós levamos ao governo municipal a ideia do aerotrem, que
que seria uma solução aqui para Belo Horizonte, porque tem grandes avenidas, largas avenidas, então ele não ocuparia o espaço que um BRT ocupa, que o MOVE ocupa, mas até agora não foi aceita essa ideia nossa, em que pese nós achamos que seria uma solução como está acontecendo em São Paulo. Deputado Fred Costa, Belo Horizonte está pronta aí para receber como sede partidas da Copa do Mundo. Muito se falou em legado, obras estruturais. Nós vamos ganhar alguma coisa, na sua opinião? Vai ficar algum legado de todo esse evento da Copa do Mundo? Bem aquém do que a gente necessita e daquilo que a gente espera. Lamentavelmente, se nos colocarmos no lugar dos turistas, quais são as 3 formas de chegarem à cidade? Sistema aeroviário. Pegaremos então um aeroporto que até então não foi concluído e não está ainda em condição de receber turista. Rodoviária, ela é de junho de 1941, logo precária para receber um número substancial de turistas. Ou pelas rodovias, que infelizmente vem ceifando vidas e, além de tudo, se chegar por elas, nós temos uma deficiência na cidade, que são as placas de referência. Posterior a isso, seja lá da forma que chegarem, necessitaria do transporte público, se for pelo sistema de ônibus ou de avião. Já falamos aqui que é precário. Aí sim vem os avanços que eu não poderia deixar de considerar. Rede hoteleira. Nós estamos sim recebendo novos hotéis, temos 2 estádios que servem não só para o futebol, mas arenas que possibilitam os shows, então Mineirão e Independência, mas lamentavelmente para aquilo que é a vocação, que vai permanecer posterior a esse evento que é efêmero, que vai durar apenas 30 dias, que é a vocação da cidade para o turismo de negócio, nós não vamos ter o legado que esperávamos. Que além do Expo Minas, nós necessitamos de um outro centro administrativo, de um outro centro de convenções, melhor dizendo, e foi prometido e não foi entregue. Então, eu, infelizmente, lamento que talvez os legados que nós desejávamos com relação à mobilidade urbana e infraestrutura não vão acontecer. Não poderia deixar passar despercebido também que Belo Horizonte oferece algo que é fundamental para o turista. Restaurante, rede restaurante também, muito bom, mas na contramão da história, o que nós vemos é uma decisão da Prefeitura com a anuência da Câmara Municipal de aumento do ISS, que é para o setor de turismo, para o setor de feiras, exposições, então indo na contramão da valorização e do fomento das nossas vocações. Bom, eu estou com o tempo estourado, você sabe que eu tenho aqui uma voz interna que fala para mim, o teu tempo está acabando, o teu tempo está acabando. Última pergunta, o comércio e os serviços da cidade estão preparados para receber a Copa do Mundo? Sim, nós temos um comércio pujante, um comércio que oferece todo tipo de atividades possíveis e que os nossos comerciantes e os seus colaboradores estão preparados também para isso, as lojas estão se preparando e nós estranhamos que, perguntam-nos se nós achamos que o comércio deve estar fechado durante os Jogos da Copa e nós achamos exatamente ao contrário. É uma incoerência, porque estão incentivando a todos do comércio para que se preparem para receber os visitantes e no dia dos Jogos estão agora dizendo que possivelmente será feriado e todo o comércio estará fechado e a cidade, o comércio em si não vai funcionar. Então, dão todo incentivo para que se prepare no dia dele faturar, que é a venda direta para as pessoas que estão aqui na cidade, estão praticamente dizendo que a cidade estará sem funcionamento. E no final do mês, quem que paga as contas? Quem vai pagar a conta é o comerciante, ele não pode se dar o luxo de fechar o seu negócio. Bom, agradecer o deputado Fred Costa, agradecer o presidente Roberto Fagundes das Cebinas, dizer que esse espaço está aberto tanto para a Assembleia Legislativa e para o deputado, como para uma instituição de tamanha importância como a Cebinas, para que a gente converse sempre assuntos de interesse de Belo Horizonte e do nosso estado. Muito obrigado. Muito obrigado.